Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de participar dessa edição do Fast Build Experience 2020, por vários motivos. Primeiro que eu estou aqui em Blumenau, essa cidade tão gostosa, e segundo porque eu fiquei boquiaberto com a qualidade, com a produção, com a acolhida que os organizadores me deram. Vocês precisam ver aqui o grau de apuro que os organizadores do evento estão empenhando nesse trabalho. E se esse é um evento que fala de inovação, esse é o pano de fundo do Fast Build Experience, eu elegi um tema que é inovador. E esse tema que eu vou mostrar a vocês vai trazer também eu vou derrubar aqui alguns mitos. Tem na televisão um seriado chamado Caçadores de Mito, não é isso? Eu vou ser hoje um derrubador de mitos. E vou mostrar um exemplo que é diferente, não é do mercado imobiliário, não é de construção predial, não é de obra que você vê todo dia. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de uma parceria entre dois grandes agentes transformadores do Brasil como um todo. A Vale, mineradora conhecida em todo o mundo, e a Deloitte, através da sua prática de Capital Projects. E nós vamos ver aqui alguns ganhos muito vultosos, muito grandes, no mundo da infraestrutura, casando BIM, casando Lean e trazendo resultados. Porque tem muita gente, eu como consultor ouço, não, esse negócio de Lean não vai vingar não. E outros dizem, isso é só para o mercado imobiliário, para a obra predial. Outros ainda dizem, é moda. Então eu aqui vou tentar derrubar esses mitos. Bom, eu queria então iniciar dizendo o seguinte. Vamos projetando aí. Eu tenho aqui, também para inovar, dois colegas. Nós seremos 3 conduzindo essa apresentação. Até nisso eu estou inovando, tá vendo? Eu acho que é a única aqui que tem três colegas participando. Eu queria apresentar o colega Rodrigo Drummond, que é coordenador da Vale, vai falar de Belo Horizonte, e o colega da Deloitte, Pedro Coutinho, gerente da Deloitte, que está no Rio de Janeiro, e nós 3 juntos vamos conduzir essa apresentação. Eu tenho certeza mesmo que você vai gostar. Você já viu um caminhão sem motorista? Você já deve ter visto aí na internet, carro, né? Veículo autônomo, mas você já viu um caminhão fora de estrada, numa mineradora, com toneladas e mais toneladas, operando sem operador, sendo operado de forma autônoma? Eu tenho certeza que você nunca viu, daqui a pouco a gente vai mostrar. Inclusive, esse caminhão está batendo recordes mundiais. Rodrigo depois vai explicar por quê. Muito bem, eu queria fazer uma provocação. Quem muda mais rápido? Seu cliente ou a sua empresa? E você pode se inserir também aí nessa pergunta. Mas vamos, sua empresa ou o mundo? Eu queria que, para responder isso, você olhasse essas figuras que nós vamos apresentar aqui. Isso é 2010, um evento. Esse é um evento, e vocês vão ver esse mesmo evento realizado pouco depois, em 2013. Olha aí, todo mundo lá com um tablet, batendo foto, filmando, e esse mesmo evento, alguns anos depois, em 2016, num comício de Hillary Clinton, já totalmente diferente. Vocês estão vendo como em poucos anos, não é em gerações não, em poucos anos, tudo está mudando, e agora a gente vai chegar na construção civil. Essa aqui é uma mostra de como tudo é muito rápido, como tudo está acontecendo. Enquanto eu estou falando aqui, esses dados todos estão transitando aí, e a gente precisa, então, transformar essas informações, esses dados, em algum tipo de poder. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Muito bem. Qual é
Vamos lá para a próxima tela. Essa é uma figura muito mostrada em palestras sobre produtividade, que mostra o avanço da produtividade nos setores como um todo, tá? Está subindo ao longo das décadas. Mas o da construção civil é aquele lá embaixo, fica patinando, fica sem conseguir evoluir tanto. As razões são múltiplas. A gente depende muito da mão de obra, nós trabalhamos sempre recomeçando, porque é sempre um novo canteiro de obras, é um novo lugar, é uma nova adaptação, mas o fato é que existe um mito de que a construção não consegue avançar a passos largos na inovação. Hoje eu vou mostrar que uma das razões é que cabe às lideranças tomarem a dianteira de puxar o mundo da construção para esse mundo de inovação. Não adianta a gente utilizar esse conceito, essa crença limitante de que construção é informal, construção é improvisada por natureza. Essa pesquisa, conduzida pela Deloitte, mostra que um dos fatos que mais impacta nesse baixo desenvolvimento da produtividade ao longo das décadas na construção civil, não é somente o governo, não é somente a cadeia produtiva, não é somente a baixa qualidade dos operários, tem muito a ver com a gestão dentro das obras. E aí não tem desculpa, porque a gestão, quem está ali segurando as rédeas da gestão é o empresário, né? É o dono do empreendimento. Então, o que a gente quer é transformar essas iniciativas, geralmente tímidas, de inovação, em algo que saia da instabilidade, iniciativas pontuais, feitas em um departamento, aqui, outro ali, numa obra aqui, outro ali, para algo que tenha estabilidade, que possa ser replicado nas obras da empresa, que possa ser replicado em outros projetos e que se difunda entre a construção civil como um todo. Aí a pergunta é, resultados diferentes precisam de abordagens diferentes. Vocês concordam com isso? Isso é muito óbvio, né? Existe uma máxima que é o seguinte, a gente não vai conseguir resultado novo fazendo sempre da mesma maneira. E aí a Deloitte, através do seu departamento de Capital Projects e Asset Management, eu quando me incorporei à Deloitte fiquei apaixonado pelo que vi, a quantidade de estudos, os ativos que nós temos para ajudar as instituições, sejam elas empresas públicas, empresas privadas, do setor de mineração, do setor de energia, do setor de telecomunicações, em todo o ciclo do ativo, que começa com o que fazer, como medir e depois como fazer esses resultados permearem a empresa num ciclo que é melhor fazer assim, né? Que fica o infinito, tendendo sempre a melhoria contínua. Vamos então avançando aqui para nós chegarmos então no que é o prato principal da minha apresentação de hoje, que eu vou conduzir juntamente com Rodrigo Drummond, que está em Belo Horizonte, na Vale, e com Pedro Correia, da Deloitte, que está no Rio de Janeiro. Mas aqui, passando muito rapidamente, o que é esse conceito de Lean? Lean quer dizer magro. Tem gente que acha que Lean é enxuto. Não, essa é uma tradução que foi feita no Brasil para construção enxuto, mas Lean quer dizer magro. Pense numa carne sem gordura. Isso aqui é uma carne Lean. E o Lean se baseia em quê? Gerar valor eliminando desperdícios, fazendo um fluxo de conversão de valor contínuo, com uma estabilidade básica, ou seja, tendo repetitividade e com melhoria contínua. É pensando nessa filosofia que a Deloitte e a Vale embarcaram num processo de buscar os princípios do Lean para uma obra de mineração, e daqui a pouco a gente vai ver os resultados práticos. Mas como eu disse que ia derrubar os mitos, um deles é esse aí, ó. Lean é só para a manufatura. Não. Lean
é também para a construção civil. Quem não acreditava nisso está errado. Veja aí, ó, líderes mundiais, algumas das maiores construtoras do mundo e aqui algumas das maiores empresas do Brasil acreditando nisso. E se não percebessem valor, teriam abandonado, porque ninguém quer gastar dinheiro à toa. Mas vejam quantas iniciativas. O segundo mito sobre o qual queria falar era que Lean só deu certo, só pegou no mercado imobiliário. Não. A maior parte das vezes a gente vê trabalhos que são ligados a Lean no mercado imobiliário. Mas aqui a gente tem exemplos clássicos aí, ó. Um túnel e uma obra de saneamento. E você vê que em algumas operações nós conseguimos, através da eliminação do desperdício, baixar muito o tempo improdutivo e, consequentemente, aumentar a produtividade. Certo? Esses são resultados tangíveis e é justamente aqui, pensando nessa árvore do Lean, que nós passaremos, então, a envolver os dois colegas, Rodrigo Drummond, coordenador da Vale, lá em Belo Horizonte, e Pedro Coutinho, que está no Rio de Janeiro, ele que é gerente da Deloitte. Só voltando nessa tela aqui, o terceiro mito, que eu vou destruir aqui, é que Lean Construction é moda. Não é moda, não. Eu confesso que quando eu me deparei com esse conceito, uns 10 ou 15 anos atrás, eu tive um certo ceticismo. Mas depois que eu vi os resultados, eu agora sou um dos grandes entusiastas do Lean. E acho que o Lean vai começar a ser cada vez mais valorizado também pelo cliente, pelo contratante, e não apenas sendo um esforço do construtor. Quem também vai me tirar essa dúvida, se concorda ou não comigo, é o colega da Vale, que vai, a partir de agora, entrar aqui na nossa apresentação. Eu queria, então, dar as boas-vindas a Rodrigo e a Pedro, para que comigo conduzam o restante da apresentação. Vamos lá? Perfeito, Aldo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que vou fazer uma pergunta clássica aqui de quarentena, né? Todos podem me ouvir? Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Tudo bem, estamos ouvindo bastante bem. Beleza, Aldo. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai entrar agora com dois casos desse grande parceiro nosso aí nessa jornada de transformação digital, transformação Lean. A gente hoje não consegue na Deloitte enxergar essas jornadas separadas, né? Elas estão muito intrínsecas umas com a outra, a gente não consegue enxergar a tecnologia atuando sozinha. A gente vai mostrar aqui que tudo a gente enxerga que faz parte de pessoas, processos e tecnologia, né? A tecnologia ela é o final dessa transformação. E a gente vai trazer dois casos, um mais do dia a dia aqui do nosso evento, né? Um caso de uma obra de construção, e um outro desse projeto aí inovador, né? Mas também com muita complexidade de engenharia, e é nisso que a gente enxerga a semelhança nesses projetos, que eu acho que tem muito a ver com esse universo da transformação digital, indústria 4.0, e que pode abrir a nossa cabeça para novas ideias aí, e compartilhar um pouco de como tem sido essa experiência de transformação dentro desse universo da mineração. Primeiro, então, falando dessa obra que a gente tem feito junto com a Vale, né, o planejamento das plantas de filtragem de rejeito. Então, uma obra super complexa, pouco repetitiva, com diversos desafios e quantidades diferentes. Então, tudo para não ser Lean, né, do que a gente conhece do beabá do Lean, onde a gente pega módulos repetitivos e vai encaixando um no outro. E a gente começou um trabalho de primeiro capacitar esse time nesse universo de Lean, entender os porquês do Lean, antes de a gente querer começar a fazer rotinas e trazer metodologias. Primeiro ouvir o cliente, entender as dores dele e trazer a abordagem correta, né? Depois trazer práticas operacionais consistentes e padronizadas. Então, a gente tem um time muito especialista. Eu vim de construtora, né? Eu trabalhei alguns anos em construtora, e eu acho que ter esse dia a dia, né? De entender o que é
a obra, entender quais são os desafios do campo, é fundamental, né, para o sucesso dessa implantação Lean, de entender realmente as práticas que estão sendo propostas. Depois, ajudar a entregar no prazo o projeto, e aí começa a entrar a nossa atuação muito no planejamento. Vocês estão vendo aí do lado um videozinho do projeto 4D que a gente fez. Então, começar a integrar o projeto com o planejamento. Pedro, só para dar uma... Só aqui te interrompendo, qual é a dimensão desse tanque aí? Ele chega até aproximadamente 3 campos de futebol aí de largura, e de altura é um prédio de uns 7, 8 andares. Olha aí, pequenininho. Imagina. Pega aí um prédio de 7 andares, aí, isso aí com um diâmetro enorme. E nessa implementação é importante perguntar ao cliente o seguinte: qual é a sua dor? Porque não adianta também querer implementar Lean de uma hora para outra na construtora e causar, na construtora, ou aí no caso na mineradora, e causar um problema gerencial insolúvel, né? Exato, Aldo, perfeito. Então, essa parte de integração, colaboração, né, trabalhar junto no dia a dia é fundamental para o sucesso, né? Não chegar com produtos prontos, mas sim co-construir, né? Então, entender de Lean, entender de construção é fundamental para o sucesso de uma solução dessa, né? E como a gente falou, o 4D, a solução digital, ela vem para agregar muito, ajuda muito na visualização do campo, ter esses projetos impressos, ajuda quem está no dia a dia enxergar o que está fazendo, aonde vai chegar, mas ela é só o final do processo, ela realmente precisa de toda essa base anterior, toda essa capacitação, esse entendimento dos processos para que isso aconteça, né? Então, isso foi um projeto de 4 meses que a gente fez em conjunto. Dentro desse projeto, a gente trouxe mais de 50 ações de mudança e melhoria. A gente envolveu 8 áreas dentro da obra, né? Engenharia, planejamento, produção, SMS. Então, precisa ser muito colaborativo, precisa ser muito envolvido. Suprimentos, que a gente costuma ouvir como sofrimentos em algumas empresas, né? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade de comunicação muito grande, o time da produção tem as suas demandas, o time dos suprimentos tem as demandas dele, e botar essas áreas para conversar, para ouvir suas dores, é impressionante. A gente não tem nenhum super gênio aqui na Deloitte, né? A gente só tem pessoas que conseguem botar as pessoas para conversar, tem uma metodologia por trás que ajuda a fazer isso acontecer, e através dessa integração saem ideias muito melhores. Ouvir as pessoas do campo é muito importante, ouvir as ideias que surgem do dia a dia. Quem está ali no famoso Gemba, para quem conhece do Lean, né, é muito importante para sair essas 50 ideias. O Gemba é aquela prática do Lean de caminhar pela obra, não é isso? De estar lá, exatamente, pisando no chão da obra. Aliás, esses 46 indicadores aí mostra a seriedade do trabalho, porque tira a subjetividade, né? O trabalho passa a ser norteado por indicadores, onde eu estava. Isso pode ser homem-hora por metro quadrado de montagem, isso pode ser o prazo para se adquirir um tubo, isso pode ser quantidades de horas perdidas por acidente do trabalho. Mas volte aí, Pedro. Não, exato. E aí tem um indicador específico que a gente trouxe aqui, que eu acho que é muito significativo. E é interessante que ele conversa muito com aquele indicador teórico que você trouxe antes, né, Aldo? Que é a qualidade do planejamento que a gente tinha, da assertividade do planejamento que a gente tinha das projetistas. Então, a gente tinha... aqui são um trabalho conjunto de 4 projetistas, é um projeto muito complexo. E na medição, a gente nunca teve problema. Os projetos sempre estavam ali para ser medidos, a gente pagava fielmente aqueles projetos que chegavam, mas a assertividade do que a gente precisava, dos projetos que a gente precisava, para o que realmente chegava para a gente, ou a qualidade daqueles projetos chegavam, isso sim tinha uma variedade muito grande. Então, a gente vê aqui, esse PPC significa percentual do programado cumprido, né? Então, quantos projetos que chegavam que atendiam a necessidade da obra nas primeiras semanas. Então, a gente tinha semanas até boas ali, com 58% de aderência, mas depois que a gente conseguiu estabilizar essa rotina, conversar, fazer todas as partes conversarem, entender as necessidades, a gente conseguiu aumentar aí essa aderência para a casa dos 85%, 90%, chegando até 98% dos projetos atendendo a necessidade da obra, né? E o que eu acho muito interessante, Aldo, para concluir esse case, antes de abrir aqui para os autônomos, é que a gente está falando aqui da visão da contratante, né, Aldo? E muitas vezes a gente vê, e eu fui de construtora, como eu falei, e eu tinha muito essa dor, né? A construtora querendo melhorar seus processos, ser mais enxuta,
mas esbarramos em metodologias de gestão, às vezes, diferentes daquela que ela propõe e tendo que ficar com rotinas duplicadas. Fazer a sua gestão Lean, mas, em paralelo, ter que atender a gestão da contratante. Então, a gente tendo a oportunidade de trabalhar com a Vale nesse projeto e trazer a visão da contratante Lean, tem sido uma oportunidade muito grande, eu acho que uma satisfação muito grande minha como engenheiro de ver a contratante querendo fazer Lean, querendo envolver as contratadas, né, chamando as projetistas para conversar na mesa, chamando os parceiros para conversar na mesa. Eu acho que isso tem muito a ver com o propósito que eu enxergo aí e que a Deloitte enxerga, né, de trazer valor para o mundo, de fazer uma diferença. Então, é muito satisfatório, né, poder estar hoje desse outro lado, né, não só como consultor, mas como contratante, e poder ver isso acontecer. Né? Muito bem, vamos em frente. History class taught us about the Industrial Revolution, when steam power changed how things were manufactured. But there hasn't been just one industrial revolution. The business world has reinvented itself many times. The first industrial revolution is the familiar one. Beginning in the late 18th century, manufacturers used steam engines and hydraulic power in factories to make production more efficient. The second revolution began in the late 19th century, when electricity and assembly lines made mass production possible. The third took off in the 60s, when advances in computing enabled us to program machines and networks. We're now in the early stages of a fourth industrial revolution. Industry 4.0 is about connecting the digital and physical worlds, using data to drive new operations and insights. Exponential advances in quantum computing, artificial intelligence, robotics, additive manufacturing, the Internet of Things, and other technologies have led to rapid and profound change across business, government, and society, ushering in a bold new world filled with competitive risks and opportunities. In response, organizations are transforming the ways in which they serve their customers, their people, and their broader network of stakeholders. Industry 4.0 is changing the rules of competition, requiring new forms of collaboration, and shaking up the structures of entire industries. Many will struggle to keep up. Will your organization? Do you have a defining purpose, a robust strategy, the best people, the right technology? Are you ready for Industry 4.0? A palavra que eu mais gostei de ver nesse vídeo aí é colaboração. Aliás, essa palavra está até no nosso formato de apresentação, que eu tenho 2 colaboradores. Rodrigo Drummond, você está aí? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Aldo, pelo convite. Pedro, prazer estar aqui com vocês. É difícil conversar difícil falar um pouquinho depois de 2 apresentações dessas aí. Mas eu aqui como parceiro aí de negócio de vocês, como parceiro da criação dessa estrutura, dessa nova maneira de fazer, estou muito feliz. Espero atender as expectativas aí. Obviamente que falar de linha com vocês são nossos parceiros e nos ajudam. Eu vim aqui mais falar alguma coisa relativa aos alguns resultados, algumas dores que a gente tinha para fazer, para começar esse trabalho com a Deloitte. E para falar um pouquinho de autônomos, eu acho que é uma área curiosa, é uma das áreas que chama atenção, que todo mundo quer entender, quer falar um pouquinho, tem sempre aquela curiosidade a mais, entender o que é e como fazer. Né? A gente tem um videozinho aí, Pedro, se você quiser passar para a gente, por favor. Que autônomo a gente sempre pensa num carro na cidade, né? O carro da gente lá, mas ninguém pensa num caminhão desse tamanho daí, né? São quantas toneladas que leva um caminhão desse, Pedro? Esse caminhão da apresentação, ele pega 260 toneladas. Esse é um caminhão de brucutu, tá? de uma das nossas unidades. O caminhão de Carajás é um caminhão maior. Não é o nosso maior caminhão, mas como autônomo é um caminhão que carrega 330 toneladas. Imagina. Tá, então, solta aí, Pedro, por favor. Vamos lá, vamos conhecer. O vídeo.
Em pé você fica na metade da roda aí, né? Para referência da galera, você em pé pega na metade da roda do caminhão só. Né? Sua altura é o raio do pneu do caminhão, é isso, né? Isso aí. Exatamente. Tá bom, porque a gente acha que esse negócio de autônomo é aquele... Olha lá, olha o tamanho do caminhão. Aqui nós estamos na mina de Brucutu, é uma mina extremamente jovem. Nós começamos a operar essa mina em 2006 com um caminhão fora de estrada. O caminhão autônomo ele veio para Brucutu em 2012, operava em uma outra parte delimitada para eles. E desde o início desse ano, de 2018, tomamos a decisão de que Brucutu seria a primeira mina autônoma da Vale. Começamos com 3 caminhões e vamos chegar a 13 caminhões. Do que é autônomo? A gente pega esse caminhão, que é um caminhão convencional, e agrega toda uma tecnologia nesse caminhão. O que é essa tecnologia? Radares, comunicação via GPS, uma rede de Wi-Fi e uma coisa mais importante, uma sala de controle com pessoas para fazer todo o controle dessa frota. O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho. Em comparação com os caminhões convencionais, os caminhões autônomos são mais produtivos. A velocidade dele aumenta porque ele tripulado, né? Só pode operar até 40 km por hora e ele autônomo ele pode chegar até 61 km por hora. O que mais me impressiona é a parte de segurança nessa frota. E aí envolve a segurança das pessoas, que é nosso maior ativo, nosso principal ativo. Exposição a ruído, a risco, a queda. O projeto Mina Autônoma ele não é constituído apenas de caminhões autônomos. E um equipamento que não é autônomo, mas é uma tecnologia onde a Vale é pioneira no uso disso nas operações mineiras, é o trator comandado remotamente. Isso é um trator de esteira, cabine remota. É o mesmo trator que tem lá, a cabine, as mesmas funções que tem aqui, eu tenho lá. Só que, porém, eu estou remoto, a longa distância. Eu sempre fui operador de trator. Aí o pessoal foi e me convidou para me fazer parte do projeto. Começa a primeira do Brasil, e parece que a segunda do mundo, fiz parte do processo para estar do jeito que está aqui hoje. Nós treinamos pessoas e essas pessoas começaram com a gente em Brucutu, isso que nos honra muito. Hoje essas pessoas estão como projetistas, como controladores, como analista de sistema e como técnico de campo, fazendo toda essa engrenagem dos caminhões autônomos operarem. Com a implantação do projeto Mina Autônoma em Brucutu, nós estamos iniciando um grande passo para implantar e mudar a história da mineração na Vale e no Brasil. Ô, Rodrigo, então a gente viu aí que aumentou a vida útil do equipamento, aumentou a velocidade de 40 km por hora para 61 km por hora e ainda tem um recorde que você me contou ontem aí. Qual foi o recorde aí que vocês bateram? Mundial? O recorde mundial de tempo de uso de pneu, né? A gente sabe, é um valor muito expressivo o pneu desse tamanho, um pneu desse porte para aguentar esse peso, né? Então a Vale bateu o recorde mundial com esses caminhões de tempo de uso, tá? Esses são estudos aí com as nossas fornecedoras e acabamos de bater o recorde de novo, então é recorde em cima de recorde, a gente utiliza mais, a gente consegue ter... que o equipamento seja cada dia mais ajustado, né? Eu acho que essa é a grande questão. E todas essas entregas, né, a gente fala que elas são baseadas no fator principal, né? A Vale, o fator principal da mina autônoma ou de todas as nossas iniciativas autônomas, sem dúvida nenhuma, é a redução, né, da exposição das pessoas numa área de risco, tá? Então, todos esses outros benefícios de emissão de gases, tempo de vida, aumento de disponibilidade, isso é ótimo, mas pegar todo o nosso time, toda a nossos colaboradores Vale, levar para uma nova condição de trabalho, né, numa sala ou numa outra atividade, né, um pacto que a Vale fez é que nenhuma das pessoas do nosso time, né, foi desligada por causa do autônomo. Então, não é só a tecnologia é baseada em pessoas, né? Então, essas pessoas estão fazendo a diferença, temos um caminho gigante, né? O transporte autônomo, como a gente comentou, é uma das nossas iniciativas, temos ela em 2 localidades, mas temos
temos já preparado aí mais outras dentro do Brasil, temos a parte de perfuratrizes autônomas, temos a parte de sistemas de drones fora do Brasil também. Até vi cheguei aqui, estava escutando pessoal comentando aqui também num dos itens antes da nossa apresentação, a parte de drones. Também temos isso para mina subterrânea, e temos criando dentro da mina autônoma o conceito de cada dia está evoluindo de um passo. Então, o projeto autônomo foram inúmeras iniciativas pequenas, foram inúmeros casos dentro das nossas unidades e que transformou em um grande programa. Tá? Então, hoje o nosso time de autônomos faz parte de um programa da Vale como um todo, que está aqui para entregar soluções relativas a autônomos, desde a fase de mina, ferrovia, porto, então, assim, a gente trabalha com todos esses itens e a gente precisava realmente ter, e a Lloyd foi a empresa que a gente escolheu para estar fazendo parte, porque aqui a gente fala de pessoas no nível da entrega do projeto, só que a gente também tem pessoas no nível da condução do projeto. Pensando num projeto de transporte autônomo, a gente tem números muito significativos para uma condução, são equipes do mundo inteiro, no norte, por exemplo, a gente tem um parceiro que é a Komatsu, é uma das gigantes do mundo aí que estão com a gente. Esse outro vídeo que a gente viu foi uma parceria com a Caterpillar aqui no Sudeste. Então são inúmeros times. Quando o Pedro trouxe aí conversar com todas as áreas, saber o que realmente a gente precisa e colocar todo mundo na mesma página, conseguir com que a informação circule. Então, num primeiro momento, a gente tinha tecnologia, temos tecnologias viáveis, precisamos atualizar, ajustar processos da nossa empresa para atender esses desafios, mas baseado em pessoas e na condução do projeto, era onde a gente criou essa maneira de trabalhar que a Deloitte vem construindo com a gente. Ainda é um caminho, eu acho que o Pedro vai comentar um pouquinho, é um caminho que a gente está seguindo. O projeto de transporte é um projeto de 10 anos, com inúmeras interfaces no Brasil, dentro da própria Vale, e com inúmeras interfaces no mundo, de inúmeros fornecedores. Rodrigo, desculpa, eu gosto muito dessa tela, desse slide aí. Esse talvez seja o quarto mito aqui. É aquele mito de que metodologias ágeis tem que passar longe do canteiro da construção civil, aqui no caso da mineração. Vamos botar na infraestrutura como um todo. É isso que está sendo mostrado aí ou não? Você que é um personagem do dia a dia disso aí. Dá para se implementar metodologia ágil na infraestrutura ou tem que ser aquele sistema tradicional de cascata? Eu sou uma pessoa que vem de projetos, Meus últimos 20 anos eu trabalhei só com projetos, inúmeros projetos aí no Brasil, inúmeros tipos de empresa, e eu sempre tive projetos ágeis e tive projetos cascata, e cada um deles tem a sua aplicabilidade, tem o seu momento, tem a sua parte positiva, e eu sempre senti a necessidade da gente ter o híbrido, que eu acho esse slide é fantástico por isso. A gente não pode, num projeto do tamanho de um transporte autônomo, que é nosso maior site, que é a Carajás, por exemplo, com uma produção gigante, não ter um cronograma, não ter um contrato, não ter algumas coisas pré-definidas aí que o Cascata tem, mas a gente também não pode perder coisas boas que o ágil tem, de achar, de trazer o time mais próximo, criar rotinas para garantir que aquilo aconteça de forma mais rápida, mais integrada, mais eficiente. Então, o conceito híbrido é a maneira que a gente está trabalhando dentro da Vale, tem tido um resultado bem significativo, e eu realmente venho apostando. A gente trabalha muito, Pedro, com este desenho. Eu queria até fazer uma pergunta a Pedro, pegando um gancho nisso que você está dizendo, agora olhando, você é o cliente da Deloitte, e a Deloitte implementando isso no dia a dia, vamos dizer, tocando a orquestra. Pedro, como são os desafios de fazer esse modelo mental novo numa empresa do tamanho
da Vale? Eu acho que o maior desafio, Aldo, é você entender realmente os propósitos, os porquês de que você está querendo trazer aquela solução, né? Porque eu já dei alguns treinamentos ágeis, né? E o que a gente quer, às vezes a imagem que a gente passa é isso, né? Tipo, existe o lado ruim, o lado antiquado, que é o cascata, e existe o lado novo, que é 100% melhor, que é o mundo ágil, onde tudo vai funcionar na sua empresa, onde tudo vai dar certo, e é só você largar esses velhos hábitos que agora tudo vai funcionar. E a gente sabe que não é verdade, né? Então, em projetos complexos, a gente vai aumentando a complexidade, com isso aumenta a governança, né? Kotter fala muito bem disso. E eu acho que o desafio é você entender os propósitos e os porquês de cada uma das ferramentas e você conseguir construir isso junto com o time, né? Você conseguir enxergar a necessidade e trazer uma solução. Claro que a gente vive num mundo que a gente provavelmente ouviu muito aqui esse termo durante esse evento, que é o mundo VUCA, né? Em que tudo muda muito rápido, então a gente precisa ter agilidade na nossa implantação, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa agilidade também de se adequar. Então, a gente chegou com uma metodologia inicial proposta, que foi o Last Planner System, para usar de base como pano de fundo, que já é uma metodologia híbrida. Esse é o famoso LPS, Last Planner System, né? Exatamente. O que eu mais gosto disso é que esse Last Planner, quem é o último planejador? Não é o cara que está lá na sede da empresa, no computador, fazendo cronograma bonitinho. Não, é a pessoa que está lá na frente. É aquele que está no dia a dia lá tendo contato com a execução. Esse é que é o último planejador e que a gente precisa ouvir essa pessoa. Então, talvez aí nesse processo de autônomos, ouvir até aquela pessoa que era o operador do trator tenha tido um papel fundamental, né? Sem dúvida. E são processos muito diferentes, né, Aldo? Porque a gente, dentro de um projeto de transporte, por exemplo, de Carajás, a gente tinha uma obra de um túnel, que é um projeto completamente diferente, estava dentro do projeto, uma obra de um túnel. A gente tem toda a adequação das pistas, em que a gente vai falar de engenharia de mina. A gente tem toda a parte de gestão de mudança, em que a gente tem que trabalhar com os sindicatos, a gente tem que trabalhar com comunicação, a gente tem que passar uma mensagem positiva de que a tecnologia realmente vem para somar e não para atrapalhar a vida das pessoas que estão ali, né? O valor de priorizar as pessoas. A gente tem diversas disciplinas muito diferentes trabalhar. A gente tem infraestrutura de telecomunicação, a gente tem muita programação e integração de sistemas para que essa informação flua, né, e que a gente consiga realmente integrar esse mundo físico com o digital e tirar valor desses dados. E são completamente diferentes. Então, a forma como a gente aborda a gestão da construção do túnel não pode ser a mesma forma que eu abordo a construção dessa integração de sistemas, que não pode ser a mesma forma da gestão de mudança. Então, ainda dentro do projeto, tem vários subprojetos que a gente vai trabalhar de forma integrada. Aí a gente começou a trazer agora um pouco dos conceitos do SAFe, mas, mais uma vez, né, são planos de fundo, assim como o Scrum, o PMBOK, para que a gente construa uma metodologia sob medida aqui para o projeto, que é nisso que a gente acredita, né, em propósitos. E eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos, se a gente estiver fazendo a mesma apresentação, eu vou falar algumas outras metodologias, porque a consultoria vive disso, né, senão o nosso mundo acaba. Eu queria fazer, aproveitando esse raciocínio aí, fazer uma pergunta a Rodrigo. Rodrigo está lá inserido no mundo da mineração, mas ele disse que durante 20 anos transitou aí por projetos. Essa crença do owner, do proprietário, do cliente final, em que Lean é algo que surte efeito. A gente não vê isso muito. Talvez a gente precise dar mais visibilidade a esse exemplo vitorioso da Vale, né? Concordo. A gente escuta muito, ou é um lado ou é outro, só pode um ou não pode o outro, e não é bem isso. Eu acho que trazer um ponto de cada um pedacinho de cada, é uma grande entrega para a gente. Eu tenho, eu que vivenciei os dois lados, posso dizer que todos eles têm lado bom, e num projeto desse tamanho, o Pedro comentou, a gente tem inúmeros subprojetos, inúmeros interfaces acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, é quase um programa mais do que um projeto, né? A gente chama de programa porque tem vários projetos gigantes dentro de um programa gigante,
né? Quando a gente pega só o transporte, a gente está falando de montar caminhão, montar kit no caminhão, pista, sindicato, gestão de mudança, tem muito a ver com produtividade, tem a ver com pessoas, que é o nosso pilar principal. Então, é um trabalho muito diferenciado, que a gente vai desde um softwarezinho de integração, como o Pedro comentou, até realmente fazer um teste no equipamento daquele tamanho, que é o caminhão. São números muito expressivos, a gente precisa tratar estes casos com todas essas possibilidades. A gente tem esses resultados aqui, até separando resultados do nosso negócio e os resultados do que a gente está colocando como Lean, como iniciativa do nosso projeto de autônomos. Então, como negócio, óbvio, o objetivo é segurança, tirar as pessoas, depois a gente aumenta a disponibilidade dos equipamentos, a gente aumenta a condição desses equipamentos nas vias, a maneira como eles trabalham é completamente diferente. Tem um outro projeto aqui, melhoria de performance também. Então, não é só aumentar a disponibilidade, a gente tem que aumentar a performance do equipamento, movimentação deste equipamento. Isso é muito, muito significativo para a gente e sempre atrelado a essa parte de segurança. E aí, trazendo essa parte azul de baixo para o nosso mundo, né? Como a gente criou isso, como a gente está criando essa governança, essa estratégia para que esse time gigante consiga fazer isso. E aí eram as minhas dores aí como cliente te falando, e a gente tem conseguido avançar bastante nisso, que é número de reuniões, garantir a interface das pessoas, produtividade. A gente faz isso com o time, trazer todo mundo para o mesmo ambiente em vários momentos, garantindo as entregas, aderência ao planejamento. De um projeto desse tamanho, com inúmeros subprojetos, conseguimos uma aderência alta, né? Uma aderência significativa, era muito importante para a gente, porque um único detalhe, uma integração de um sisteminha bem pequenininho, poderia pegar um programa, um projeto dessa magnitude e inviabilizá-lo. Né? Aproximação com os stakeholders, isso tudo, com certeza absoluta, são frutos desse trabalho e dessa parceria nossa com a Deloitte. É um trabalho aí que orgulha todo mundo, e ali uma das lições aprendidas aí é que essa trajetória não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Ninguém vai começar 100 metros rasos, isso é mais uma maratona que precisa de colaboração, que precisa de boas práticas, e é de boas práticas que a gente viu o dia aqui do Fast Built Experience repleto. Eu queria agradecer aos colegas Pedro Coutinho, gerente da Deloitte, ao colega Rodrigo Drummond, coordenador da Vale, e espero que você que assistiu a essa palestra aqui do Fast Built Experience tenha se motivado para também inovar, para pensar diferente. E é nisso que o time de Capital Projects da Deloitte pode assessorar você e sua empresa a alcançar com boas práticas e com firmeza de propósito. Um grande abraço a todos e obrigado. Muito obrigada, Aldo. Muito obrigada pela tua palestra. Que maestria reger teus colaboradores, os projetos, tanta metodologia. Fica aqui comigo, que agora é o nosso momento de agradecimento. Eu quero agradecer você que escolheu estar aí, seja desde cedinho à tarde, seja por um pedacinho desse tempo, mas aproveitou e vai fazer alguma coisa com tudo isso. O nosso muito obrigada. Eu agradeço cada um dos patrocinadores. Eu imagino que você sabe quão importante eles são para que a gente esteja aqui. Eu agradeço cada palestrante que dedicou seu tempo para preparar-se, para estar aqui conosco, seja virtualmente, seja presencialmente. E um agradecimento muito especial a cada um do time técnico, do time da produtora Box e do time da Fast Built, que estão aqui dedicados e comprometidos para cada momento. Gente, eu quero barulho para vocês! Está lindo. Você está inspirado? Então inspire mais gente, convide mais gente, porque amanhã tem mais e vai estar tão incrível quanto hoje. Eu te espero amanhã.
Muito obrigada.